Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 9 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Hoje vemos Jesus em ação, constituindo os 12 apóstolos, os primeiros trabalhadores dessa imensa seara do Senhor. Sabemos que depois virão mais 72. E hoje, qual é a nossa estratégia? Vivemos em um mundo que era cristão e agora não mais, mas uma lembrança da fé ainda permanece. Jesus nos envia para despertar os que estão dormindo, para reacender a chama do primeiro amor. Mas precisamos de pessoas dispostas a ser pastores, a se preparar para ajudar os outros. Ide às ovelhas perdidas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Hoje este convite é para nós. Hoje é a nossa vez de transmitir a fé. Muitas vezes a Bíblia nos convida a não transcurar as pessoas da nossa família, a nos preocupar de transmitir a fé. Realmente, nós somos responsáveis, em primeiro lugar, de quem mora na nossa casa, na nossa cidade, de quem está perto de nós. Ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vai às ovelhas perdidas da tua casa, da tua cidade, dos teus parentes, dos teus amigos. Procura as ovelhas perdidas que moram perto de você. Começa pelos teus filhos, pelos teus amigos, teus familiares. Com simplicidade e clareza, o Salmo 78 e outros que costumamos citar nos colocam uma pergunta terrível. Você consegue passar a tua experiência de fé aos teus filhos e aos teus amigos? Eu consigo transmitir a fé de forma eficaz à minha família, a tal ponto que eles também entrem na intimidade viva com Jesus? A vontade de Deus é clara. O Senhor promulgou uma lei para Jacó, uma instituição para Israel, para que aquilo que confiaram a nossos pais, eles o transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse e os filhos que lhes nascessem pudessem também contar aos seus. Será que estamos conseguindo transmitir a fé à geração que há de vir? Antes de responder pessoalmente, é necessária uma tomada de consciência, não para nos deprimir ou desesperar, mas para entendermos a extrema urgência da evangelização e encontrar um caminho para colocar em prática o que Deus nos pede. Para que aquilo que Deus confiou a nossos pais, eles o transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração o conhecesse e os filhos que lhes nascessem pudessem também contar aos seus.
As estatísticas da nossa própria Igreja Católica mostram que no mundo dos nossos avós, 95% do povo era católico e frequentava a igreja, apesar de se falar latim e não entender muita coisa. Isso no Brasil e ainda mais na Itália. O primeiro censo que foi feito no Brasil foi em 1872 e mostrava que, naquele tempo, 99,7% do povo brasileiro era católico. Depois, no mundo em que nasceu a geração dos 40, ou seja, 40 anos atrás, os católicos no Brasil ainda eram 90%. Mas no tempo de hoje, 2020, 2030, a porcentagem dos que se definem católicos está em queda livre. Despencou de 99,7% a 56,7%. Na melhor das hipóteses, que aqui em São Paulo é 50%, passamos dos 100% aos 50%. Temos que refletir bastante. Todo ano, o número de católicos diminui de 1,5 milhão e o número dos que se definem sem religião aumenta de quase 2 milhões por ano. Irmãos, isso significa que 1 a cada 10 brasileiros não tem religião nenhuma e está esperando o nosso anúncio. Este gráfico que estamos vendo mostra a queda livre dos católicos no Brasil neste século. Observe bem, 60 anos atrás os católicos eram 93%. 40 anos atrás ainda eram 90%. Mas a partir dos anos 80 temos uma queda livre. 1980, 90%. 1990, 83%, diminuição dos 7%. No ano 2000, 73%, 73,9%. 2010, 64,1%. 2022, 56,7%. Se continuar esta porcentagem de queda, olhe um pouco o que acontecerá até o 2090, ou seja, daqui a 65 anos. Parece que não haverá mais um católico no Brasil. Claro que isso não irá acontecer, porque a graça de Deus é mais do que qualquer outra coisa, mas seria leviano e superficial ignorar o tempo que estamos vivendo. Estamos diante de um desmoronamento epocal da fé. Corremos o risco do desaparecimento total da fé no Brasil até o final do século, se não invertermos o passo, se não nos decidirmos a evangelizar, formar e catequizar. Esse processo terá uma consequência terrível também a nível social, onde uma pessoa aprende os valores da honestidade, da compaixão, do amor, da solidariedade. Quem ensinará isso? São João Maria Vianney dizia: deixa uma paróquia 20 anos sem padre e as pessoas adorarão animais. E acrescentamos nós: se tornarão o que adoram, se tornarão bichos. Esse número, porém, é ainda mais trágico se considera a frequência ativa aos sacramentos, a frequência à missa dominical, e aqui nos deparamos com um número assustador que vem da própria CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Somente 5% dos que se dizem católicos frequenta a missa no domingo. Ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esta frase é para nós hoje. Quantos católicos ou filhos de católicos deixaram a sua fé? Diz a CNBB que 70% dos que se dizem católicos nunca frequentam a missa no domingo. Os 70% dos católicos nunca frequentam a missa no domingo, nem de vez em quando.
É difícil pensar em ser católico sem participar do banquete eucarístico. Portanto, lançando uma porcentagem global, podemos dizer que somente 3% dos brasileiros frequentam a igreja no domingo, e nós somos o país com o maior número de católicos do mundo. Irmãos, cada um de nós é inteligente e sabe projetar este número para frente. Se em 50 anos o despencamento foi deste tamanho, o que acontecerá nos próximos 50? Volta na mente a famosa frase de Jesus: quando o Filho do Homem voltar, encontrará ainda a fé sobre a terra? E sentimos repetir em nosso coração o forte convite de Jesus: ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ide às ovelhas perdidas do meu povo, ide às ovelhas perdidas da Igreja Católica. Irmãos, não falamos isso para ficarmos deprimidos. Muito pelo contrário, falamos para nos estimularmos a reagir e entender o quanto é importante evangelizar, catequizar, formar. A Igreja sabe muito bem disso. O enviado do Papa Medjugorje disse abertamente: em muitos lugares da Europa Ocidental, antigamente berços da cristandade, a prática religiosa dos que se dizem católicos caiu para 2%. Significa, irmãos, que a situação é 2 vezes mais grave que no Brasil. E essas terras se tornaram desérticas no aspecto da fé. Por isso que esses lugares como Medjugorje, esses santuários marianos são tão importantes, como fonte da nova luz perante o desafio da nova evangelização. A pergunta é muito simples: a nossa geração conseguirá transmitir a fé a seus filhos? E uma geração mal evangelizada conseguirá transmitir a fé àqueles que virão depois dela? As palavras de Jesus ressoam com força dentro de nós: ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. O presidente do Observatório do Patrimônio Religioso da França afirmou algum tempo atrás que a França perde uma igreja católica a cada 15 dias e ganha uma mesquita a cada 15 dias. E existem até igrejas transformadas em mesquitas. Diante de tanto trabalho, será que alguém tem direito de ficar parado? Você que escuta esse diário pode se perguntar: quantos dos teus amigos frequentam a igreja, vão à missa no domingo ou têm preocupação de se formar na fé? Quantos são os que não batizaram seus filhos? Pergunte-se: o que eu posso fazer por eles, para dar Jesus a eles? O que ouvimos, o que aprendemos, o que nossos pais nos contaram, nós não esconderemos aos nossos filhos. Vamos contar à geração que vem as maravilhas do Senhor, para que eles, por sua vez, as contem aos seus filhos. Ide às ovelhas perdidas da casa de Israel, da minha igreja. Irmãos, nunca houve na história desses 2000 anos alguém que tenha vivido o que estamos vivendo hoje, o risco do cancelamento total da verdadeira fé de Jesus Cristo. Precisamos urgentemente arregaçar as mangas. Jesus não nascerá outra vez em Belém. Hoje, Belém somos nós. Somos nós que podemos inverter essa marcha para o abismo. Faltando a fé, proliferam as drogas, os vícios, a depressão, as manias, como a da automutilação hoje tão na moda. Perder a fé significa fazer a vida despencar. Sem fé, uma sociedade despenca e os homens se tornam animais. Grande é a nossa responsabilidade. Repetimos, nunca houve um tempo em que a evangelização fosse tão urgente, tão necessária. Evangelizar é de verdade uma questão de vida ou de morte.
Ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Formar-se é a base para conseguir evangelizar, porque ninguém dá o que não tem. Portanto, arregaçemos as mangas e vamos nos tornar verdadeiros soldados de Cristo e de Maria. Jesus não tem outros com os quais contar, a não ser nós que estamos vivendo esse tempo. O que ouvimos, o que vimos, vamos contar à geração que vem depois de nós, para que eles contem aos seus filhos, para ensinar a colocar sua confiança em Deus, não esquecer suas obras e ensinar a observar os seus preceitos. Ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ide às ovelhas perdidas da igreja. Existem sinais que dizem que a queda livre está parando e invertendo sua marcha. Aparece a alvorada de um novo tempo da igreja, uma nova primavera. São inúmeros os adultos que procuram um crisma e também os que procuram batismo. Vocês sabem, irmãos, que a Missão Belém batiza todo ano mais de 200 adultos. Desde o início, passam de 3.000 os adultos acolhidos da rua que pediram o batismo. Trata-se de uma potente inversão de marcha, do inferno da rua ao paraíso do batismo. Em vários países do mundo aparece a mesma coisa. No informativo online da ACI Digital, encontramos essa maravilhosa notícia. Na França, nessa Páscoa de 2025, 5.000 jovens e 2.000 adultos foram batizados. Em 2025, pela primeira vez, a faixa etária entre 18 e 25 anos responde pelo maior número de novos membros da Igreja. Os novos cristãos vêm principalmente do meio estudantil, segundo a Igreja na França. À luz destas reflexões, vamos ouvir novamente a palavra que a liturgia hoje nos propõe. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Vamos dedicar agora um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração e nos questionam.
Vamos agora dedicar um minuto para escolher bem o nosso propósito. Como eu posso ir às ovelhas perdidas do meu povo, da minha família, dos meus amigos? Como posso conquistar novas ovelhas para Jesus? Como posso reconduzir as desgarradas ao rebanho do meu Senhor? Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática esse nosso propósito. Ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Paz e alegria a todos. O reino de Deus caminha com os teus pés. Paz e alegria a todos. Desde o ventre da minha mãe já me conheci. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Grato eu estou, Senhor, porque me confiaste a me
missão de proclamar o seu eterno amor. Mesmo sendo tão pequeno, me desse autoridade de em seu nome anunciar a paz e a liberdade. aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir Que Jesus é o nosso Salvador. onde mandar eu irei, Senhor. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Onde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador.